Graças e paz, amados. Estamos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. É um domingo de Páscoa diferente e comumente nós estamos na igreja todos juntos, mas dessa vez nós estamos cada um nas nossas próprias casas e, e é o momento de nós continuar celebrando a Páscoa de forma diferente, mas vamos estar celebrando a Páscoa do Senhor. E o texto que estaremos meditando nessa manhã fala sobre exatamente a Páscoa quando foi instituída, por Deus lá, o povo de Israel na saída do Egito. Então estaremos trabalhando esse tema hoje pela manhã. Desejo a todos uma feliz Páscoa e que Deus abençoe a vida de cada amado irmão. E vamos ao texto? Diz assim, Êxodo capítulo 12, versículo 26 e 27. Apenas 2 versículos. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Para nós entendermos assim a palavra do Senhor, nós temos que realmente voltar um pouco na história. Esse aqui é o momento da saída do povo do Egito e aí quando o povo perguntasse que rito é esse, que solenidade é essa, e aí o texto vem trazendo para nós dizendo que isso seria um sacrifício, da Páscoa, que Deus poupou os filhos de Israel no momento da última praga, das 10 pragas. Então nós estaremos falando um pouco sobre exatamente o momento que chegou até esse momento da saída do povo do Egito, do momento da Páscoa, que o anjo do Senhor passa pelas casas do povo de Israel livre, a passagem, essa passagem da morte para a vida, de que na verdade o anjo da morte passou, mas quem morreu foi realmente os primogênitos lá do Egito. Nós podemos recordar direitinho que quando nós voltarmos lá para o livro de Gênesis, nós vamos perceber que o povo de Israel ele acabou indo para o Egito por causa de José, porque José ele foi vendido pelos seus irmãos, e aí ele foi para o Egito e chegando lá ele fez prosperar a casa de Potifar, depois ele fez prosperar também o Egito, ele aliviou o sonho do faraó sobre a ideia das vacas magras e vacas gordas, e aí ele realmente deu a ideia para o faraó de como fazer, e o faraó fez como José havia planejado, e aí o Egito prosperou. Nós podemos perceber que Deus se fez presente no Egito. O Egito é uma nação que naquele momento que José estava ali, ela passou a conhecer o Senhor, tanto que o próprio faraó falou que realmente você, José, você a partir de agora você é o segundo depois de mim, primeiro sou eu, depois você. E é interessante que parecia que José era o primeiro, porque tudo que se diz respeito às questões das nações, as pessoas que vinham pegar alimentos, José que resolvia, José realmente resolvia tudo. Então nós percebemos que José estava ali e o próprio faraó reconheceu que Deus era com ele. As pessoas reconheciam que Deus era com ele. Então nós percebemos que Deus se fez presente naquele momento da história do Egito através de José. E aí automaticamente nós sabemos da história que a família de José acabou vindo porque a fome estava apertando e vieram para o Egito. E acabando que quando vieram para o Egito e ficaram para poder pegar alimentos e depois acabaram ficando, Jacó, e acabou ficando todos eles. E aí o que aconteceu? Quando eles ficaram no Egito e eles foram crescendo e do texto que ficaram no Egito até aqui passou basicamente 400 anos. Se nós olharmos lá em Êxodo capítulo 1, se não me engano, versículo 8, capítulo 1, versículo 8, fala que quando, naquele momento da história do Egito, que o rei, o faraó, ele realmente não conhecia mais a José. Automaticamente querendo dizer que não conhecia mais a Deus. A nação havia se perdido. Então passou muitos anos. E aí o texto vem narrando no capítulo 1 que o próprio faraó começou a afligir o povo de Israel naquele momento ali,
né, porque ele estava crescendo muito, estava crescendo muito. Aí ordenou parteiras que matassem as crianças, que as crianças homens fossem mortas. E as parteiras até hebreias, Sifrá e Puá, mas elas não mataram, né, acabaram não fazendo isso. E Moisés, né, Moisés era uma dessas crianças que estava nascendo naquele momento, Então, o que aconteceu? O povo de Israel estava marcando uma situação difícil, né? Diríamos que estavam passando uma crise sem fim. Era uma crise sem fim. Não obstante essa crise sem fim, Deus suscita aí, né, Moisés, que é colocado no cesto, e a filha de Faraó estava se banhando, né? E aí o cesto estava betumado, e aí o cesto boiando, e aí a filha de Faraó ficou encantada com aquela criança que estava dentro do cesto, né? E aí levou para casa. E acabou que a própria mãe de Moisés passou a criar ele, né? E aí o que acontece, amados? O que acontece é que Deus preparou Moisés para que ele fosse estar dentro do Império Egípcio naquele momento. E aí Moisés cresceu, e quando Moisés cresceu, houve um embate entre um egípcio e um israelense, e Moisés vai, né? Naquele momento ele se coloca a favor do egípcio, do israelense, não a favor do egípcio. É interessante que ele estava no palácio, né, com todas as honras do palácio, né, filho, né, da filha de Faraó. Quer dizer, alguém que poderia estar sendo, ocupando o trono possivelmente depois. E ele simplesmente vê, ao invés de ascender ao trono, ele pensar no trono, ele pensou realmente em defesa. Aí ele viu que a situação dele apertou, ele fugiu. Fugiu, foi para a terra de Midian, ficou um bom período por lá, casou com a moça chamada Zípora, filha de Jetro. E é interessante que quando ele chegou lá na terra de Midian, ele chegou perto de um poço, e as filhas de Jetro, que eram 7 moças, estavam ali para poder dar alimento para as suas ovelhas. E aí vinham outros pastores e enxotaram elas, e aí Moisés, ele era um homem de coragem, né? Um homem corajoso. Ele foi lá e repreendeu os pastores, ele enfrentou os pastores, e aí ele serviu, né, todo o rebanho daquelas moças. E aí o Jetro ficou sabendo, chamou ele para morar, e acabou casando com a Zípora. Então Moisés também, nós vemos uma crise sem fim, agora nós vemos um homem, um líder corajoso, né? Um líder corajoso. Naturalmente, aquele egípcio mataria aquele israelense ali, aquele que era do povo de Israel. E aí Moisés vai e se intervém. E agora Moisés, ele intervém em favor das filhas de Jetro. Né? Então, um homem corajoso, né? Um homem corajoso. Então, uma crise sem fim, um homem corajoso. E aí, amados, só que a história continua. Então, Moisés está lá na casa do seu sogro, estava apacentando ovelhas perto de Horebe, e aí Deus aparece para Moisés, né? O texto fala que a sarça ardia e não se consumia. Deus aparece na figura de uma tocha, um fogo queimando numa sarça, né? E aí o próprio Deus fala com Moisés: tira a sandália dos pés, que a terra que você está pisando é terra santa. E aí Moisés imediatamente falou: que tu queres, Senhor, eis-me aqui, né? Eis-me aqui. Moisés se coloca à disposição. Aí Deus se identifica: eu sou o Deus de teu pai, Abraão, Isaque e Jacó. É interessante que quando duas pessoas pensam iguais, é algo que acontece, que é importante, a união do pensamento. Moisés, união do pensamento, de que ele realmente era hebreu, né? Ele era hebreu, né? Era do povo de Israel. E aí ele defende realmente um hebreu. E aí Deus chega para Moisés e fala: então, você é hebreu, né? Você é Deus do teu pai, Abraão, Isaque e Jacó. O pensamento de Deus e Moisés estavam batendo, estava certinho. Moisés pensando como Deus estava pensando. E é interessante esse momento ali. No capítulo 3, versículo 6, fala exatamente sobre isso. Deus chama ele e fala exatamente sobre isso. Então Deus fala a Moisés, capítulo 3, versículo 7, que viu o sofrimento do povo,
né? E aí escolheu ele, Moisés, para que ele pudesse livrar o povo de Israel, né? Livrar, né? E levar para uma terra que mana leite e mel. E aí nós vemos no capítulo 3 também, do versículo 10 ao 22, Deus falando a Moisés como ele iria fazer, conversar com o povo, como que ele iria fazer, porque Arão ia junto com ele, e aí como que ele ia fazer para poder estar com o faraó. E aí Deus vem trabalhando toda essa questão, né? E aí Moisés, ele, no primeiro momento ele aceitou, mas depois ele ficou com medo, ele questionou Deus, tipo assim, e aí, eu sou homem pesado de língua, quer dizer, a ideia de que era uma pessoa gaga, e Moisés realmente temeu, e Deus falou com Moisés assim, não, Arão vai com você, né? Então Arão vai com você. E aí o que aconteceu? Só que Deus sabia que Moisés ia ter problema dentro de Israel e na questão do próprio faraó. E aí Deus fez... o que Deus faz? Né? Deus prepara a questão da vara que Moisés estava na mão, que ele jogava no chão e virava uma cobra. E aí Deus falou assim, coloca a mão no peito, e Moisés colocava a mão no peito e a mão ficava leprosa. Aí tira a mão do peito, coloca outra vez e a mão ficava limpa outra vez. Então Deus deu poderes a Moisés, tá? Deus dá poderes a Moisés para que ele pudesse estar diante do povo, para que o povo pudesse crer. Para também que o próprio faraó pudesse ser sensibilizado pelo poder que Deus havia dado a Moisés. E aí Deus prepara a Arão, né, e prepara Moisés, porque aí Moisés volta para a casa do sogro, avisa para Jetro que tudo que Deus havia falado com ele, e ele vai lá para o Egito, e aí Deus avisa a Arão que, ó, Moisés está vindo aí, vocês vão ter uma missão junto, e os dois conversam nessa missão, e a partir do versículo capítulo 4, nós vamos perceber o que Deus realmente fez, né? E aí os dois se apresentam perante o faraó, através do capítulo 4, e apresentam o faraó. E aí, amados, quando eles se apresentam para faraó, e encerrando o capítulo 4, o povo entendeu, o povo creu, né, no capítulo 4, e aí no versículo capítulo 5, nós vamos perceber que quando eles se apresentam para Faraó reage de forma muito ruim, né? Reage de forma muito ruim. E aí, o capítulo 5, versículo 2, Faraó diz o seguinte, respondeu Faraó, quem é o Senhor para que eu ouça a voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel, nem tampouco deixarei Israel. E aí o que aconteceu? O faraó endureceu o coração e aí agravou mais o trabalho do povo, e aí o povo queixou a Moisés, né? No capítulo 5 está dizendo isso, e aí Moisés vai e consulta a Deus, e Deus continua reiterando, dizendo o seguinte, você vai libertar o povo, né? Você vai libertar o povo. O capítulo 6 inicia exatamente com a ideia de que Deus falando para Moisés, reiterando. E aí, ainda no capítulo 6, fala que Moisés e Arão tinha família, né? Ele era um povo, pessoas comuns. E aí, no capítulo 6, nós temos a genealogia dos dois, para mostrar que Deus age através de homens comuns. Deus age através de pessoas comuns. E aí Moisés fala de novo a Faraó, né? E aí no capítulo 7, olha só interessante, capítulo 7, versículo 3, fala o seguinte, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. E aí o texto fala no capítulo 7 que Moisés já estava com 80 anos quando se apresentou diante de Faraó. E aí Moisés se apresenta diante de Faraó agora jogando a vara e virando uma cobra. E aí o Faraó manda os seus encantadores. E aí nós vemos uma coisa interessante aqui, no capítulo 7, versículo 11. Aonde que o Egito estava? O Egito de José, né, que conhecia o Senhor, Deus estava presente, José era o homem de Deus que guiava o Egito, e agora nós vemos esse faraó, quem ele era. Então, quem lhe foi buscar socorro, quem ele buscou para estar junto com ele. Então, no capítulo 7, versículo 11, vai dizer exatamente quem era esse faraó. Diz o seguinte, Faraó, porém, mandou vir os sábios, encantadores, e eles, os sábios do Egito,
fizeram também o mesmo com que as suas ciências ocultas. Quer dizer, ciências ocultas é exatamente a ideia de que ele tinha envolvimento com o mal, né? Com os demônios. Então o faraó, ele realmente, o Egito naquele momento, ele estava envolvido com os demônios. Então era uma nação perversa, que estava numa situação complicada. E aí, amados, a partir desse momento, no capítulo 7, começam a vir as pragas, né? E aí, depois que o próprio Moisés registra isso, começa a vir as pragas. Foram 10 pragas, né? A primeira praga água em sangue, praga das rãs, dos piolhos, das moscas, peste dos animais, úlceras, chuva de pedras, gafanhotos, trevas e morte dos primogênitos, né? E aí essas pragas que foi lançada por Deus, e mesmo assim essas pragas foram lançadas com o intuito de sensibilizar, né, a Faraó a deixar o povo ir, né? No entanto, Deus ia fazer as pragas porque no versículo 7, versículo 3, né, fala que próprio Deus falou que ele endureceria o coração de Faraó para que ele pudesse não deixar o povo ir, né, e para mostrar o poder de Deus, porque o Egito estava, na verdade, envolvido com os demônios. E aí Deus tinha que fazer presente para mostrar para o Egito que realmente o Deus que eles deixaram, que era o Deus de José, que já não conhecia mais a José, o Deus que eles deixaram era o Deus do céu e da terra, é o Senhor do universo, Senhor de todas as coisas. Então o Egito precisava saber que ele realmente estava deixou o Senhor pelos demônios. E aí as pragas elas começam a acontecer, né? No capítulo 7, do 14 ao 21, a água transforma a água em sangue, né? E aí nós vamos perceber que Deus mexe na natureza. Praga das rãs. Deus mexe na questão dos anfíbios, tá? Capítulo 8, versículo 1 a 15. Praga dos piolhos, insetos, né? Capítulo 8, 16 a 19. Praga das moscas, 8, 20 a 32, insetos. Peste nos animais, né? No capítulo 9, dia 1 ao 7. Peste nos animais é micro-organismos. Uma peste é um micro-organismo. Nós temos aí o coronavírus, mesma coisa, é um micro-organismo. Então, Deus tem domínio sobre a natureza, sobre os anfíbios, sobre os insetos e sobre os micro-organismos. Deus tem controle sobre isso. Ele que diz, isso vai acontecer, isso não vai acontecer. Ele tem controle sobre todas as coisas. Deus controla tudo isso. Praga das úlceras, né? Praga das úlceras, quando a gente vai lá no original, no hebraico, tem um nome chamado pústuras, né? Que é a ideia de tumores que começam a amarelar e sangrar e melejar água, e tumores, né? Essa ideia de tumores é a ideia de sistema imunológico baixo, tanto dos homens como dos animais. Então Deus manda uma praga que baixa o sistema imunológico do povo do Egito, mais os animais, né? Então Deus tem um controle sobre os organismos vivos, né, do homem e dos animais, né? Chuva de pedra, né? A chuva de pedra, a tradução lá no hebraico para o português mais correta é granizo, né? Granizo. Embora está escrito fogo lá, alguns traduzem por fogo, mas a tradução mais correta eu creio que seja relâmpago, né? E trovões. Então, e o texto, para nós entendermos melhor, que é chuva de granito pesado, quer dizer, pedras de granito gigante, que matava os animais, que destruía as plantas, quer dizer, pedra de granito gigante, né? Então, essa é uma tradução melhor, entendeu? E assim, eu não vou dizer assim, eu tenho uma conclusão totalmente fechada nesse assunto, mas eu creio que realmente é uma tradução melhor, né? Que seria pedras de granito grande, de gelo, pedra de gelo gigante, né? Que matava tudo que estava na frente, né? E aí, amados, com relâmpagos e trovões, né? Aí quando fala de fogo, né? Alguns traduzem por fogo, algumas versões. Outras versões traduzem por relâmpago, né? E trovões. Trovões todos traduzem da mesma forma. E aí,
aconteceu a 7ª praga. A praga dos gafanhotos, poder sobre os insetos outra vez, que é uma praga, né, que destrói toda a vegetação, e praga das trevas. Praga das trevas, dizendo que Deus tem autoridade sobre o sol, a lua e as estrelas. Né? Breu total. E a última praga, amados, que é a 10ª praga, é a morte dos primogênitos. Né? Morte dos primogênitos. E aí é o texto que nós entendemos, nós passamos a ler. Então, no capítulo 12, ele vem retratando exatamente essa questão da morte dos primogênitos. No capítulo 12. O capítulo 12 realmente vem tratando sobre isso. Né? E aí o capítulo 12 fala que Deus pede a Israel que separe um cordeiro sem defeito, e aí a família se reúna para comer esse cordeiro, junto com pães asmos e ervas amargas, com sandália nos pés, com cajado nas mãos, pronto para poder sair. E naquela noite eles passariam realmente se alimentando desse cordeiro, e passaria o sangue do cordeiro nas vergas das portas, né, nos umbrais, nas vergas das portas, que quando o anjo do Senhor passasse e visse o sangue do cordeiro, automaticamente o povo de Israel seria poupado. E aí aconteceu que naquela noite o anjo do Senhor passa e via que a casa do povo dos hebreus estava com sangue, o sangue do cordeiro, e aí poupava o povo de Israel e morreu no Egito os primogênitos, né? Os primogênitos. Houve um clamor dentro dos corações das casas dos egípcios, porque houve a morte dos primogênitos. E aí Faraó deixou ir, né? Depois das 10 pragas. E o que acontece é que o Império Egípcio, naquele momento, estava totalmente destroçado. Eles não tinham plantação, eles não tinham saúde, eles não tinham água direito para beber, eles não tinham... As coisas ficaram realmente complicadas. Eles não tinham animais quase mais, e eles não tinham praticamente nada mais. E aí perderam os entes queridos. E aí deixaram Israel ir. Eles viram que Deus havia agido com mão forte para tirar o povo de Israel naquele momento, porque era um rei que adorava demônios. Era um rei que, na verdade, quando ele precisou, ele procurou homens das ciências ocultas. E aí o povo de Israel precisava de sair daquele momento ali, porque ele estava realmente massacrando o povo de Israel. Então Deus tira com mão forte. Ele sai, né, nós entendemos a história, que ele sai e o mar se abre, e o povo de Israel passa a pé enxuto, e aí Faraó mudou de ideia, e foi atrás, e a última coisa que eles tinham, agora eles perderam. A última coisa que eles tinham, que era o exército. Né? Perderam tudo, faltava perder o exército. E aí quando Israel sai do outro lado, e o povo egípcio entra no mar, o mar se fecha, e aí morre. Né? O texto fala que morrem todos que estavam ali do Egito atravessando o Mar Vermelho. Então, amados, eles perderam realmente tudo. Porque o rei adorava não a Deus, mas ele adorava realmente aos demônios. Né? E ao texto que nós lemos aqui, fala que o povo, né, quando os vossos filhos vos perguntarem que rito é esse, quer dizer, o que aconteceu? Né? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou das nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então, amados, aí o povo de Israel agora, ele passou a adorar a Deus, buscar a presença de Deus. Estava numa nação idólatra, eles adoravam animais, uma série de coisas, adoravam os astros, tantas coisas que eles adoravam, eles tinham uma prática de adoração a tudo que realmente não era Deus. E aí nós percebemos que Deus tira de lá, porque o nome de Deus tem que continuar. Eles tiveram a oportunidade com José, mas eles se perderam, e agora Deus ele julgou a nação egípcia para que eles pudessem entender que Deus é Senhor sobre todas as coisas. E a lição mais importante que fica sobre isso aqui, eu quis falar esse aspecto do julgamento de Deus sobre o Egito, mas a lição mais importante que fica para nós
desse texto é que Deus ele julgou, né? O texto ele trabalha nessa questão do julgamento, sim, até aqui, basicamente é isso, tanto que tem as 10 pragas, né? Deus fazendo exatamente isso, mas dentro desse contexto de julgamento existe outra questão, que é Deus livrar seu povo, através da obediência, através de que o povo de Israel estava entendendo o que Deus estava fazendo por eles. E aí, amados, quando eles passaram o sangue do cordeiro nas portas, nas vergas das portas, o sangue do cordeiro que realmente livrou eles. Se nós pensarmos na Bíblia, né, como um todo, né, Antigo Testamento, né, e o Novo Testamento, e nós percebemos que esse cordeiro que foi morto lá no Egito, né, a Páscoa, ele chega a Jesus. Né? Jesus, quando ele chama os discípulos para realizar a Páscoa, foi aquele último momento de vida de Jesus, que ele seria aí o cordeiro, né, de Deus que tira o pecado do mundo, segundo o próprio João. E aí ele realiza aquele momento da Páscoa com os discípulos. Lembrando que realmente Deus intervém em favor do seu povo, em nosso favor. Deus intervém. A intervenção de Deus em nosso favor. Então, amados, quando nós olhamos para o texto, nós percebemos que, da Bíblia como um todo, nós percebemos que Deus ele envia o Jesus para que o sangue de Jesus pudesse nos trazer perdão eterno e nos purificar de todo o pecado. Então, essa primeira parte que eu estou falando agora pela manhã, no segundo vídeo eu estarei falando sobre a segunda parte, que é sobre Jesus, né? Estaremos entrando na questão de Jesus, mas para nós só fazermos a introdução para dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro que foi morto lá e foi o seu sangue colocado nas vergas das portas. Trouxe ali a passagem, né? A Páscoa, né? Passagem por cima, né? A ideia de que realmente houve livramento da parte de Deus para o povo de Israel. Né? E houve bênção para o povo de Israel. E tenha certeza que com Jesus hoje nós temos aquele livramento necessário. Não é para um livramento só em muitas questões da nossa vida, mas principalmente o livramento eterno, de salvação eterna em Cristo Jesus. No segundo vídeo, né, hoje estarei falando sobre isso, né, sobre exatamente isso. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos dê o entendimento de que Jesus é a nossa Páscoa.